Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, hoje eu quero, a Parashá que nós estamos estudando é a Parashá Vaerá, que significa e mostrou, e mostrou-se. Essa Parashá, ela está de Gênesis 18, Parashá é a porção da Torá, né? Talvez você não saiba disso ainda, mas eu vou explicar aqui novamente. Deus deu 54 porções da sua Torá, da sua palavra, para nos conectar durante o ano que Ele estabeleceu. Então, toda a igreja deveria seguir esse ensino que não foi dado por homens, mas foi dado pelo próprio Deus. Porque cada semana e cada palavra da semana está conectado com o que Deus quer fazer naquela semana, naquela estação, naquele tempo. Diga amém. Então, quando nós começamos a organizar isso, nós sabemos o que está acontecendo. E dentro dessa, de cada uma dessas paraxás, tem uma leitura diária que você recebe também. Aí nós temos a Haftará, que é a parte que não é a Torá, né, que são os 5 primeiros livros. Aí que é 2 Reis 4, de 1 a 37. E a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que são todos os textos conectados com essa palavra de hoje. Nós não vamos ler todas, só estou explicando para você, se você está chegando por aqui. Mas logo estamos fazendo um vasto material para que você possa estudar. Você que está cadastrado no aplicativo, todos os dias da semana tem o texto específico que você acompanha. Então você fica imerso na palavra de Deus. E posteriormente teremos isso em e-books também, para que você tenha, você que gosta de estudar e fazer anotações, para que você possa ainda ampliar mais o seu conhecimento e estar alinhado com os tempos do Eterno. Então é muito longa essa paraxá, e ela fala aqui da vida e do comportamento de Abraão. E é muito legal nós analisarmos muitas coisas que aconteceu. É nessa paraxá, é nessa porção. Melhorou até para falar, eu achei que estava melhor sentado. Nessa porção aqui, o Senhor faz a promessa de Isaac e a questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Tem vários relatos interessantes aqui que você pode estudar. A Parashá Vaerá destaca Abraão como intercessor ao pedir a Deus que poupe Sodoma e Gomorra, evidenciando sua compaixão pelas vidas humanas. Após receber visitantes celestiais, Abraão é informado sobre a destruição iminente das cidades devido à sua corrupção. Sodoma e Gomorra possuíam 50 províncias. Olha só que interessante isso. Era necessário pelo menos um tzadik por província. Você nunca tinha pensado por que começa com 50 e por que para em 10? Tem umas leituras que a gente faz assim, nesse texto que está relatado aqui, olha só. Se puder colocar o texto para nós aqui, Gênesis 18, a partir do 22, depois a gente volta nesse slide. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Os 3 anjos visitaram Abraão e trouxeram notícias. Nem vou me pegar em detalhes desses 3 anjos. Mas 2 deles depois vão para Sodoma e Gomorra para trazer a destruição. Pode colocar o próximo. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Olha a preocupação de Abraão. Ele disse assim, poxa, vai destruir toda essa cidade. O Senhor, por acaso, vai destruir o justo junto com o ímpio? E daí começa a primeira preocupação dele. Que Deus é um Deus zeloso. E Ele faz nas suas promessas. Ele jamais castiga o justo jamais destrói o justo por causa do ímpio. Agora, o justo pode ser castigado no meio do ímpio. Por isso que você precisa entender onde você está e como você se organiza. Continua ali o texto.
Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também. Olha só, 50 justos, por quê? Talvez você não tinha essa informação, mas o Midrash fala que havia 50 províncias em Sodoma e Gomorra. Então era necessário que pelo menos houvesse um justo. Para Sodoma e Gomorra não ser destruída, era necessário que houvesse apenas um justo em cada província. E Sodoma e Gomorra não tinha um justo por província. Daí você vai dizer assim, por que isso? Que critério? Esse é um critério que está lá em Ezequiel. Que o Senhor fala assim, busquei um homem que estivesse na brecha por essa cidade, mas a ninguém encontrei. Então, quando Deus não consegue encontrar ninguém intercedendo, não há um motivo. Salmo 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Se os céus são os céus do Senhor, a terra está sob o nosso cuidado. E esse princípio da intercessão, que é o tema, é o subtema, vamos dizer assim, eu vou falar hoje sobre a intercessão e os requisitos para o livramento de um povo. A intercessão e os requisitos para o livramento de um povo. Porque nós temos uma mania do evangeliquez, da cristandade, da religiosidade, de achar que é simplesmente começar a sapatear, falar língua estranha. Não tem nenhum problema com quem sapateia e fala língua estranha, também gosto do mover, mas às vezes a gente faz gasta um monte de energia com coisas que era necessário apenas direcionamento e obediência. A intercessão não é quanto barulho você faz, não é quanto você clama, mas é como você se dirige e a forma que é estabelecida. Quantos tzadiks tem em Giroá? Quantos são necessários para que essa cidade seja alcançada? Começa na intercessão. Aí você vai dizer assim, não, mas tem muito mais do que justos. Você vai aprender hoje que talvez não. Talvez o que é necessário nessa cidade não tenha. Talvez nós que deveríamos ser, não somos. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. E aí nós não entendemos por que algumas orações Deus não atende quando se reporta a mudança de contexto da nossa geografia. É justamente porque nós não sabemos como orar e não sabemos também como interceder. Mas hoje nós vamos aprender sobre isso. Então, quando ele fala em 50, ele está falando assim, poupe as províncias. Se o Senhor encontrar pelo menos um justo em cada província, não destrua elas. Aprenda algo. Um tzadik, que você vai aprender quem é. Um justo do Senhor, tem poder de salvar uma cidade. Vou falar de novo porque acho que tu não entendeu. Um justo de verdade pode salvar uma cidade. E para começar, se você é justo, você salva a sua casa. Está desmoronando tudo? Não é problema dos filhos, não é problema do diabo, não é problema de nada, o problema é seu. Porque você não está sendo um justo. Porque a gente está mais preocupado em transformar nossos filhos do que transformar a nossa vida. Nós queremos dizer para os nossos filhos como eles devem agir, mas esquecemos que o modelo somos nós. Começa por nós. Não é o quanto você leva ele para... Não é o quanto você ensina, até mesmo ensina de Torá para o teu filho, é o quanto você aprende de Torá e o quanto você vive. O maior ensinamento está em você. Porque se você ensinar a Torá para alguém e você não vive Torá, você só está trazendo maldição dentro da casa. Porque aquele que ensina, mas não pratica, é hipócrita. Hipocrisia. E Yeshua falou muito claro, Jesus falando para os fariseus hipócritas, que eles fecham a porta do reino de Deus, nem eles entrando e impedindo os outros de entrarem. Olha que palavra. Quando você ensina aquilo que você não vive, você fecha a porta para você e para os que estão ao teu redor. Por isso que Paulo escreve para Timóteo dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A doutrina é a Torá. A doutrina dos apóstolos era a Torá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perseveras nessas coisas e assim salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te rodeiam. Não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. E que o justo seja como o ímpio, longe de ti, não faria justiça ao juiz de toda a terra. Olha, apelando aí para a questão jurídica celestial, né? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E aí você já sabe o restante da história, se não sabe você pode ler. Aí ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. Se porventura se acharem ali 10, e disse,
não a destruirei por amor dos 10. Por que para no 10 e começa no 50? Já expliquei que era 50 províncias. Agora coloca o slide, por gentileza, novamente lá. Então, era necessário pelo menos um tzadik por província. Ele dialoga com Deus, no caso Abraão, argumentando que seria injusto destruir justos com ímpios, reduzindo o número necessário de justos para poupar a cidade de 50 para 10. Então ele chega de 50 e ele vem para 10. Por quê? Aí o Midrash Tanhumá ressalta que a presença de um tzadik, que a presença de tzadikim, que é o plural de justos, né, justos, é essencial para sustentar uma comunidade, destacando o valor do número 10, suficiente para formar um minyan, que é o quórum mínimo, eu não coloquei mínimo aqui, mas é o quórum para oração comunitária. Deixa eu explicar. Agora tu já está pegando códigos poderosos da intercessão. O mínimo que precisa ter intercedendo por uma cidade são 10 justos, orando juntos por intercessão. Vamos num território, vamos dizer assim, eram 50 províncias. Das 50 províncias, não tinha 50 justos, não tinha um por cidade. Era necessário, então, encontrar 10 que cobrisse Sodoma e Gomorra, mas não havia 10. Queridos, por que as coisas não acontecem no nosso território? Será que nós conseguimos encontrar 10 homens aqui? E aí quando a gente começa a falar de Torá, começa a falar sobre kashrut, sobre a alimentação correta, começa a falar sobre as festas bíblicas, as pessoas nos têm por exagerados ou até religiosos, mas esquecem que a religiosidade é de fato não cumprir o que Deus manda. Porque se você, lembrando que a lei, a Torá, ela não te justifica, quem nos justifica é o Mashiach, Yeshua, Jesus Cristo, diga amém. Ele nos justifica. Está lá em Romanos, se não me engano, 10, 14, ou errei aqui, tá, às vezes me esqueço, que está escrito, porque a finalidade da lei é apresentar Cristo para a justiça de todo aquele que crer. Não o fim é fim de finalidade. A finalidade da lei era para apresentar o justificador. Então, quem nos justifica é Jesus, diga amém. Então, isso não vem de você. Entretanto, a Torá, a lei, mostra o comportamento do justificado. A lei não justifica, mas mostra como deve ser o comportamento do justificado. Amém? Entendeu isso? Não, acho que não entendeu. Vou repetir. A lei não pode te justificar. Yeshua nos justifica. Mas a lei mostra como é o comportamento de quem foi justificado em Yeshua. E se você não consegue, olha como isso é sério, se você não consegue viver a vida como é a exigência de Jesus, você não é um justo. Aí, o mundo e o território não é mudado com a sua vida. Não estou falando nada em salvação. Você é salvo e vai com Jesus, diga amém. Pelo menos isso. Glorifica aí. Agora, você não tem poder nenhum de mudar a geografia onde você está se você não é um justo. Tá, peraí, isso é tão sério assim? É sério. É isso que se trata a conversa de Abraão aqui. É necessário que vivamos a justiça de Deus para manifestar. A Torá fala e o ensino judaico, a mentalidade judaica nos ensina, pela Torá oral também, que o justo, ele é como se fosse o alicerce, não, como é que é o nome? Coluna. Como se fosse a coluna do mundo. É o sustentáculo do mundo. Aquele que vive em justiça. Se você é justo, você é confiado à sua mão o poder de transformação de um determinado lugar. Aí você vai dizer assim, mas, apóstolo, eu conheço um monte de homem de Deus que não guarda Shabat, que não comemora nenhuma festa bíblica, não cuida com alimentação kosher, e é homem de Deus, aonde ele vai, ele tem avivamento. Cuidado com essa frase de avivamento, porque eu acho que você não sabe muito bem. A igreja não sabe o que é isso. Aonde ele vai, coisas acontecem. Eu tenho visto manifestação de dons. Você tem visto isso?
Você vê manifestação de dons por aí? Você vê profecia também? Mas você vê transformação? Você está entendendo? Você vê o mover dos dons? Diga amém. Você vê o mover dos dons? Deus, meu Deus é fiel para fazer isso. Então, amém. Você vê palavras proféticas que se cumprem? Você vê transformação nas pessoas? A igreja ela está acostumada a moveres, a manifestação de dons. E isso não é ruim, queridos. Só que se não transformar, é egoísta. Não é a vontade que Deus está querendo manifestar. Aí homens de Deus podem mover e fazer grandes coisas, mas eles não conseguem restaurar uma geografia. E não estou me colocando como homem de Deus que transforma geografia. Não digo, como diz o apóstolo Paulo, que já tem alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não estou tão perto, mas não estou mais tão longe. Hoje estou melhor que ontem, nesse processo. Mas olha como isso é sério, queridos. Como Deus espera de nós. Agora, a intercessão tem um poder de mudar uma geografia. E pode livrar pessoas desses lugares ruins. Ló era sobrinho de Abraão. E estava para perecer. E ele era o único justo lá. E eu vou dizer para você, não era um justo, não era um tzadikim. Tem vários nomes ali, vários níveis, né? Ele era um amigo da fé. Mas era sobrinho de Abraão. Olha o poder da intercessão por quem você ama. A Bíblia falou, já citei o versículo, que se você é justo, você pode salvar os que te rodeiam. Ló não foi salvo pelos seus méritos, foi salvo pelos méritos de Abraão. Vou repetir. A gente não estuda muito sobre isso, né? Porque não é muito do evangeliquez isso. Mas os méritos que você produz nessa vida cumprindo o mandamento não servem para você apenas. Elas são mais poderosas para a sua geração. Os seus méritos ficam para a geração. E você vai dizer assim, que história é essa? Lembra de Davi e Jonatas? Todo mundo sabe que ficou aleijado, que teve aquela situação, um acidente. Quem lembra disso? Por que foi por causa dele que o rei chamou ele? Não. Foi por causa dos méritos de Jonatas. Tem alguém da casa de Jonatas que eu possa fazer, que eu possa honrar? Sobrou alguém aí na linhagem dele? Tinha ele. Por que Jonatas recebeu esse mérito? Porque Jonatas livrou a vida do rei Davi no momento de perseguição que o seu próprio pai queria tirar a vida dele. Aprenda algo. Os teus méritos gritam nas gerações, diga amém. E não vão ser esquecidos. Mas precisamos então entender. E olha só, é necessário pelo menos 10. Não vou perguntar para eles, mas quantas pessoas vêm na intercessão? Na hora que todos os domingos tem às 18h30 intercessão aqui na igreja. Aí você se apoia num seguinte versículo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele estará presente. Maravilha. Aí tu fica só no 2 para dar mais certo, né? O ou é 3, pode ser que tenha 3, então se tiver 2 é certo que Jesus já está ali. Se tiver 3, melhora um pouquinho. Mas meu irmão, o mínimo para intercessão comunitária são 10. Se você não sabia disso, agora aprendeu, aplaudo o Senhor por isso. Quer mudar a tua geografia? Não pare de orar por você mesmo. É uma coisa que eu tenho falado aqui, e até mesmo na intercessão. Meu irmão, se tu vem para a intercessão para orar por você, para receber a mão na cabeça, então fica em casa. Fica em casa e chama os presbíteros para orar por você porque você está doente. Porque intercessor não vem aqui para ser curado. Intercessor vem aqui para trazer cura para uma nação, para trazer cura para uma geografia, trazer cura para a cidade, para trazer cura para a igreja. Você não está buscando bênção. Você manifesta a bênção do céu sobre a terra com o poder da palavra do abrir da sua boca. Isso é interceder. Se a tua boca está ainda me indicando bênção, querido, tu não entendeu nada. Tu não é um intercessor. Tu não é um intercessor. Você não sabe nem interceder. Porque o intercessor, ele chega no território e rasga o céu e começa a dizer, Senhor, que o teu reino venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nesse momento nós começamos a declarar céus abertos sobre esse território. Senhor, que nesse momento os teus anjos venham com
visitações sobrenaturais, abrindo caminhos, tirando tudo aquilo que é impedimento. Tu está começando a interceder. Ah, mas a semana não foi boa para mim. Parabéns, bem-vindo ao clube. Para mim também não foi boa. Ah, eu queria tanto que alguém orasse por mim. Isso é cultura. Isso é cultura. Ló pediu intercessão para Abraão? Sim ou não? Não. Abraão sentiu a necessidade, porque viu o meio da corrupção onde ele estava enfiado. Precisa alguém pedir intercessão para você? Abraão pediu por Ló? A intercessão de Abraão foi para Ló? Não. Foi pela cidade. Senhor, não destrua o justo com o ímpio. Tem muita impiedade nessa terra, mas olha, vamos para os números. Tem 50 províncias. Dá uma olhada, Senhor, se tem pelo menos um, salva esses justos. E não destrua a cidade por causa deles. Não traga juízo, isso é intercessor. O intercessor remove o decreto de juízo no território e estabelece um decreto de bênção. Então precisamos remover os decretos de destruição que há sobre nossa cidade, que há sobre nossa casa, começando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Vivemos há pouco tempo uma calamidade sem precedentes na história, e posso dizer do dilúvio talvez da humanidade, porque na nossa história de Rio Grande do Sul, o que vivemos aqui não tem relatos na história. Só que parece que a cabeça do povo já... Aquela teologia do teólogo Zeca, sabe? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí continuamos a nossa vida. Há pessoas que não voltaram nem para suas casas ainda, se você não sabia. Vivendo a mesma calamidade e desgraça. E onde é que está a nossa intercessão? Não estou colocando peso para você, estou te ensinando a ser o intercessor que precisamos que tenha. A falta desses justos selou o destino de Sodoma, mas a intercessão de Abraão resultou no resgate de Ló e sua família, mostrando o impacto positivo da oração mediadora. Se você não consegue mudar um território, ore pelo justo para que Deus remova de lá o justo e seja livrado o justo. Será que justos foram atingidos na calamidade que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul? Todo mundo vai teorizar com vários pensamentos teológicos, mas eu pergunto para você, será que não faltou intercessão? Próximo, na Torá, um tzadik, está ali, aquela palavra em hebraico ali, é uma pessoa justa, reta e íntegra, cuja vida é guiada pela obediência à vontade de Deus e pela adesão aos seus mandamentos. Para ser justo, é uma pessoa íntegra e a vida é guiada por obediência à vontade de Deus e pela adesão aos seus mandamentos. O termo deriva da raiz hebraica tzedek, que está associado à justiça, retidão e equidade. Então, olha só, para nós terminarmos a nossa conversa de hoje, esse ensino aqui, vamos começar a ver um pouquinho das características de um tzadik. O que é um tzadik? Se você se coloca nisso. Queridos, então não é para forçar nada. Depende do que você deseja ser. Qual o papel que você quer? As pessoas dizem assim, não, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um homem que mova no poder de Deus. Queridos, me entristece dizer e perceber que muitas pessoas querem o poder de Deus para reconhecimento público. Eles querem curar, não porque eles querem exercer misericórdia e compaixão. Eles querem curar porque eles querem subir num púlpito e chamar a plateia e ter câmera. E depois disso querem ainda cobrar. Ou fazem do ofício do que receberam méritos financeiros posteriores. Eu curo, mas depois tu faça alguma coisa comigo, tu me dá uma oferta, tu faz alguma coisa assim. Não cobram diretamente. Queridos, isso é uma lástima, porque os dons não é para mim, é para nós, diga amém.
Os dons não são para mim. Eu não sou o curandor, o curandeiro, sei lá o que você quiser chamar de uma comunidade. Não pode ficar sobre mim. Os dons foram dados ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor, para que cada um manifeste e possa ajudar um ao outro. Isso é, inclusive, o dom de profecia. Eu tenho falado nisso, tenho estudado muito, porque parece que a profecia foi deixada de lado, mas a Bíblia também falou que haveriam falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. O pessoal só lembra dos falsos profetas. Mas no tempo que estamos, surgirá vários falsos tudo. Mas a característica dos falsos profetas é profetizar mediante a sua necessidade. Qual é que é a diferença de eu falar no microfone e falar no secreto? Se eu falar no microfone, todo mundo fala alto. Se eu falar no microfone, todo mundo vê. Se eu falar no secreto, não vou ser legitimado um profeta, porque ninguém vai enxergar. Só que agora me responda, qual é um dos maiores profetas da Bíblia? Vamos pegar um deles então, Samuel. Quando Samuel falou a respeito de Saul, que ele tinha sido rejeitado, ele falou no meio da multidão ou falou individualmente com o rei? Individualmente. Quando Samuel foi chamado para ungir Davi, ele foi lá no centro da cidade, chamou todo o povo e disse assim: Deus me mandou aqui para ungir o rei de Israel. Ou ele foi lá na casa de Jessé, mandou buscar o menino de trás das malhadas e aí entregou uma palavra dentro da casa. Qual é o padrão? Aonde está esse padrão público? Se não é mercadológico e egocêntrico. Não estou dizendo que se Deus mandar falar, não possa falar. Mas a forma como se entrega uma palavra pode trazer confusão, mais confusão do que bênção. O modelo bíblico, e vou falar outro, Natã. Por que Natã não chamou o rei no meio da praça e não disse? Porque ele estava trazendo a maior revelação do pecado de Davi, o rei de Israel. Ele foi e contou uma parábola no secreto. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Deus vai usar profetas na tua vida. Diga amém. Deus vai usar profetas na tua vida. Mas Ele vai te pegar no cantinho, num lugar onde você não imagina. Você vai estar saindo do banheiro, o profeta vai dizer assim: Deus mandou te falar, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sabe para quê? Para não te expor, para quebrar teu coração, para saber que Ele continua falando, Ele vai continuar falando para você ser transformado. Deus vai usar o profético. Só que tudo isso não está relacionado, meus irmãos, com justiça na terra. Isso é dom. E a respeito dos dons, é para usar em serviço da igreja, do corpo reunido. A profecia, fale 1, 2, no máximo 3, e que haja interpretação. Se não houver, fique calado aonde? Na igreja. Você já leu isso na Bíblia? Não, isso é a respeito de línguas. Queridos, quando está falando em línguas com entrega de significado, com tradução, com interpretação, eu vou te falar outra coisa aqui que a maioria do pessoal não sabe. Eu na Davar, na academia ali de ensino, eu vou destruindo os castelinhos de todo mundo. Olha só, aquele que fala em línguas, ore para que também interprete. Tá. O que é a interpretação de língua, ao teu ver? Nós já vimos isso acontecer de forma errada. A interpretação de línguas não é eu começar a falar em línguas aqui e alguém levantar e traduzir simultâneo. Não é tradução. Interpretação de línguas é que a língua falada na igreja, você ore para que o Espírito Santo te dê interpretação. Não vai ser na hora. Falou, Espírito, traga interpretação para mim. Traga interpretação dessa mensagem. Sabe quando que Ele vai te dar? Vai te dar em sonhos. Vai te dar quando você estiver lendo a palavra. Vai te dar quando você está orando em línguas também. Não, mas espera aí. Agora deixa eu te dizer. Começo eu a falar em língua aqui.
Levanta o pastor Jorge e começa a traduzir. Quem vai validar se ele está falando o que eu estou falando certo ou não? Eu não sei, eu não tenho dom de interpretação. O que ele falar, fica entre nós e Deus. Agora, que tu vai olhar para o Jorge e vai dizer assim, eita, homem de Deus. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o pastor Jorge. E daí vai chegar ainda assim, vai mandar até áudio. Pastor Jorge, traduz para mim o que eu falei aí. E tu vai dizer assim, está tirando onda, pastor? Não, estou falando que eu já recebi. Pessoas mandando áudio em línguas dizendo assim, pastor, o que eu estou falando aí? Pede para o profeta traduzir para mim. Meus irmãos, o povo religioso chega a ser patético. Não entra nisso, meu irmão. Sabe por que isso acontece? Porque falta para nós Torá. Falta viver os mandamentos. Então quer dizer que em algum momento Deus não pode usar alguém que pode? Quer saber uma situação que aconteceu comigo? Antes mesmo de eu ir para o seminário, eu era um batista bem tradicional e eu não cria no dom de línguas. E eu estava numa igreja lá em Catuípe, que o pastor Jorge, vocês conhecem o pastor Jorge, era pastor, e eu dava aula de música. E no final eu ia para a tarde lá para a igreja, porque acabava mais cedo. Eu tinha que esperar até as 19 horas para o ônibus voltar para Santo Ângelo, onde eu morava. Acabava às 3 da tarde e eu ficava lá, daí conversando com, hoje é pastor da igreja batista lá, pastor Silvano. E daí um dia nós estávamos e ficávamos por lá e o pessoal veio numa reunião de oração. E daí chamaram, Agnaldo, vem orar junto aqui. E daí vamos dar as mãos para orar. E eu, bem batista, bem emocionado em querer orar junto. Sim, vamos lá. Achei meio exagerado essa história da mão. Para que tem que dar mão? A gente pode orar sem dar mão. Mas já que pegaram na minha mão, eu alcancei, né? Porque a gente é bem tradicional. Quando é bem tradicional, tu fica assim, né? Aí me deram a mão e aí foi meu erro, né? Aí começaram a orar. E quando... Acho que eles fizeram umas 3, 4 palavras em português. E daí começaram a orar em língua. Aí eu fui ensinado que oração em língua era coisa de demônio. Dentro da tradição que eu vivia, né? E aí... Quando começou a orar, eu já perdi o mover, né? Não, eu nem sabia o que era mover, né? Mas já fiquei assim, todo assustado. E daí já perdi a paz. E daí eu tentei largar o irmão para sair correndo dali, e o irmão agarrado na minha mão chegava a doer. E não teve que soltar na outra também. E eu tentei me mexer, dei uma forçada para cá, e aí começou, parecia, sabe quando aquela oração pentecostal parece um mandei, e eu lá no meio, né? Eita Jesus! E a coisa ficou forte. Tinha uns irmãos assim, mas no poder. Hoje em dia a gente vê, não tem nem problema. Mas imagina um batista que não acreditava nisso. Eu estava desesperado, meu irmão. Chegava a me dar um negócio no coração assim, eu vou morrer. Me tira daqui, meu Deus. Daí eu só tive uma coisa para fazer. Senhor, se tu está nesse negócio aqui, se isso é de ti, fala comigo alguma coisa. Falei, orei pensando. Porque eu estou apavorado, estou morrendo de medo e eu acho que isso aqui é coisa do demônio. Eu terminei de orar, um irmão vem lá da frente assim, e começa a orar em língua, e interpretar. E falar exatamente o que eu pedi. E ele falou a oração que eu estava fazendo essa semana. Porque eu estava num momento de crise, se eu ia para o seminário ou não, como é que era essa situação do chamado e coisa e tal. E ele disse, eu tenho visto as orações, tem falado assim, assim, assim. E eu disse, meu Deus. Aí eu senti uma coisa, eu não sabia o que era, né? O tal dos arrepios. Que batista não sente arrepio, né? Aí começou assim, me arrepiar tudo e queimar e esquentar. E eu, Jesus amado, o que é isso? E me deu um negócio, parecia que meu coração estava quebrando. Me dava um negócio no estômago aqui, me dava um negócio no coração. E ali em Catuípe, nem me lembro o ano que foi isso, começou uma confirmação forte de Deus para aquilo que ele já tinha falado, mas eu como teimoso não estava ouvindo. Mas foi numa igreja, acho que tinha uns 6, 7 irmãos orando. Talvez tinha 10. 2002 foi isso, né? Talvez tinha 10. Orando ali. E lá num lugar não era culto, não era nada. Uma oração para encerrar antes de nós ir embora. Deus vai te pegar também, diga amém.
Nos lugares mais inusitados, quando você menos perceber, Ele está entregando para você uma palavra poderosa que vai mudar o teu destino. Diga amém. Mas isso não te tira a responsabilidade de ser um tzadik. Para mudar territórios, você precisa ser. Vamos ver então as características. A obediência à vontade divina é a primeira característica. Um tzadik segue os caminhos de Deus com fidelidade, possui disposição para cumprir a vontade divina, mesmo em situações difíceis. Cumpre a vontade de Deus, mesmo que seja difícil. Você é um tzadik? Ou na hora que apertou a sola do sapato, você sai correndo, se queixa, e ainda a culpa do pastor? Culpa do líder? Culpa até os pais. É culpa de todo mundo, menos sua. Hoje no Shabat, no culto da manhã, a gente falou que uma das vindas do Mashiach, vou falar, talvez ficar mais fácil para você, uma das vindas do nosso Senhor Jesus, uma das principais vindas deles, é devolver para você a responsabilidade. É curar Adão lá, que disse, é a mulher que tu me deste. Aí Yeshua vem e diz, não, é você mesmo. Não é a mulher, é você. O problema é com você. É trazer de volta a responsabilidade. É você que vai fazer techuvá, é você que vai fazer o retorno, é você que vai trazer arrependimento. É com você. Ah, mas eu queria tanto, o pastor não me dá oportunidade. Oportunidade para quê, meu irmão? Faz que nem John Wesley, para quem gosta do pessoal da reforma aí. Eu li muita história, muito livro dele. Ele disse, minha paróquia é o mundo. Ele foi proibido de pregar por causa da mensagem de avivamento dele. Expulsaram ele, não pode mais pregar. Então ele disse, minha paróquia é o mundo. Ele pregava nas praças, pregava na frente. Está com vontade de pregar? A tribuna é coisa de político, meu irmão. Quem é chamado? Ou você acha que eu comecei pregando aqui em cima? Um dos pastores que mais me impactou, que eu gostava de assistir, Josué Erion, que eu comecei a assistir na adolescência, um pastor batista, que foi pego por Deus, e na época que eu assistia ele, já tinha dado 16 voltas ao redor do mundo pregando o evangelho. Ele começou pregando para melancia. Ele morava no interior, em Santa Maria. Ele pegava aquelas melancias que é para o trato daqueles bichinhos que já não comem mais. E daí cravava umas estacas, botava as melancias ali, ele pregava para as melancias. Começou pregando assim. Sabe por que ele pregava para melancia? Porque não tinha nem ninguém no interior onde ele morava lá para ele pregar. Não tinha nem gente para pregar. Tu sai aqui na cidade, está cheio de gente para pregar. E você quer esse espaço? Ah, meu irmão. Mas antes de pregar, viva o princípio. Segunda característica, integridade moral e ética. Um tzadik é alguém que age com justiça e bondade, buscando o bem-estar dos outros e promovendo a harmonia mesmo em um mundo corrompido. Bem-estar dos outros. Tenho ensinado isso para você, queridos. O desejo de receber para si mesmo é do inferno, meu irmão. É maligno. É a inclinação do mal que está ainda dentro de você. Aquele que só quer receber para si mesmo não conhece Jesus. O nosso desejo é transbordar na vida dos outros. De tudo que você recebe, você transborda nos outros. Tem muita gente que olha as pessoas, eu já vi isso dentro da igreja, desde líderes, pastores, profetas, apóstolos, arcanjos, semideus, qualquer um dessas aí que aparece, até o irmão mais novo da igreja, que olha a igreja como um potencial de ganhar dinheiro, vê na vida da pessoa, vê na pessoa um cifrão, olha a ovelha como um mercenário, pensando na carne e na lã. Meu irmão, isso é o desejo de receber para si mesmo. Nós temos que entender que o nosso serviço, o debruçar, o se esforçar, mas pastor, eu não tenho dinheiro para contribuir, ninguém está falando em contribuição, a oferta já aconteceu, meu irmão. Agora o seu tempo, olha o tamanho desse templo. Meu irmão, vem aqui, pega uma vassoura e começa a varrer esse negócio, começa a passar pano aqui em cima. Faça alguma coisa. E para de dar desculpa, porque cada vez que tu suar dentro do templo do Senhor é uma oferta, porque oferta é sangue, suor e gordura. Sangue fala da tua vida, suor fala do teu esforço, e gordura fala da tua energia. E tem uns quantos irmãos aí como eu, que tem com gordura de sobra para gastar no reino. Está prosperando em quantidade, meu irmão? É o teu desejo de receber para ti mesmo. Comece a gastar essa energia aqui, diga amém. Os magrinhos não queriam dizer amém. Pode tu também que é magrinho, diga amém. É só eu, não é só o pastor que vai dizer amém, né? Mas queridos, a gente tem que fazer essas coisas.
Vamos entregar o nosso sacrifício. Daí você vai dizer assim, pastor, o senhor tem algum problema com a gordura alheia? Não, alheia não, com a minha eu tenho. Estou querendo emagrecer. Os outros aí, fica à vontade. Cada um cuida da sua vida. Mas agora falando de gordura, querido, estou falando dessa energia que Deus nos dá. Diga amém. Você é um ser que Deus colocou energia. Tem sangue correndo em você e a alma está no sangue, a vida está no sangue. Tem vida em você. Então, nos cuidamos para isso. Vamos para o terceiro aqui. Um tzadik é intercessor e mediador. Um tzadik frequentemente intercede pelo bem da comunidade, como Abraão fez ao orar por Sodoma e Gomorra. Ele não apenas busca justiça, mas também misericórdia, refletindo a compaixão de Deus. Então não peça justiça somente, peça misericórdia de Deus para a nossa terra, para a nossa vida, para a nossa cidade. Meu irmão, eu gostaria muito de dizer que a culpa é do diabo, da nossa cidade não ser alcançada, mas não é. Eu gostaria de dizer que ele vai dizer assim, mas Giroá é alcançado, não é alcançado ainda? Tu tem dúvida? Que Giroá não é alcançado? 14 anos atrás eu vim para cá, um demônio se apresentou para mim, possuindo uma pessoa, e perguntando o que eu estava fazendo aqui. Se eu achava que ia fazer diferença nessa terra, que já tinha 65 igrejas, me deu um relatório disso que eu fui procurar depois. Nem nos relatórios que aparece na estatística da cidade tinha isso. Mas o endemoniado apareceu na minha frente e disse assim, tem 65 igrejas nessa cidade. Você acha que você vai fazer diferença aqui? Porque quando você é chamado para fazer diferença num determinado lugar, você não precisa ser reconhecido por pessoas, você não precisa ser reconhecido pelos homens, nem bajulado por ninguém. Você tem que ser conhecido no céu e temido no inferno. Diga amém e aplaudo o Senhor por isso. Seja uma pessoa conhecida no céu e temida no inferno. Sabe como isso? Guardando os mandamentos. Quarto, alinhamento com a justiça divina. Um tzadik, um justo, compreende que a justiça de Deus está acima de tudo, mas também se esforça para vivê-la na própria vida. Essa justiça não é apenas retributiva, mas também relacional, buscando restaurar e manter a harmonia no mundo. Eu não vou mudar Giroá inteiro, não vou mudar o Brasil, mas eu sei que se eu viver os preceitos do Eterno, na minha casa, na minha descendência, na minha empresa, na minha comunidade, eu vou ser talvez até uma gota no oceano, mas não despreze as gotas do rio da água viva. Porque quando se reúne, ele é uma fonte a jorrar para a vida eterna, de nós para o mundo. Diga amém. E nós temos o poder de fazer coisas grandiosas. Nós precisamos nos organizar dessa forma. O quinto, resistência à iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Olha o que diz o texto. Na Torá, o tzadik é aquele que mantém firme a sua fé e prática, mesmo quando rodeado por corrupção e adversidade. Iniquidade vem da palavra grega que tem no Novo Testamento, na tradução grega, que quer dizer anomia. A palavra anomia quer dizer viver sem lei. Iníquo é aquele que vive sem lei. O que é a lei? A lei é a Torá. Viver sem Torá, quando Yeshua diz que apartai-vos de mim, aquelas pessoas dizem assim, em teu nome não fizemos muitos milagres, não expulsamos demônios, tudo ações do Espírito. Aí Yeshua diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês que fizeram tudo isso, mas viveram sem lei. Aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, esse também será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É tempo da igreja começar a fazer um retorno para ser um tzadik, um tzadikim, serem justos. Começar a viver. Então, quando nós falarmos aqui, queridos, e vou finalizar aqui, a respeito de festas bíblicas, não é atividade da igreja, é mandamento do Eterno, diga amém. Vai mudar tempos nesse cronos dominado desse mundo caído, vai trazer o tempo de Deus para cá.
vai trazer os tempos de Deus para a sua vida, as colheitas no tempo certo. Quando nós falamos nas festas bíblicas, nós estamos falando de coisas importantes. Quando falamos de Shabat, nós não estamos querendo imitar os irmãos da igreja adventista, nem os judeus. Nós estamos falando do portal mais poderoso da terra, onde Yeshua é o Senhor e que Ele vai mudar coisas poderosas em nós e através de nós. É para descansar nele e entender. Quando nós falamos a respeito da alimentação correta, nós não estamos querendo dizer para você que pode comer ou não pode comer, ou proibir isso ou proibir aquilo. Não é isso que nós estamos ensinando. Nós estamos ensinando que se você assim viver, o Senhor vai olhar para você do céu e vai dizer: encontrei um justo, que agora eu posso contar. E aí quando esses justos se reunirem, no número pelo menos de 10, sabe o que vai começar a acontecer? Vai começar a mudar do céu para a terra. E Yeshua disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Está na hora de a gente começar a se alimentar do Mashiach e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Você é um tzadik no processo de techuvá, para que o Senhor possa te colocar nos lugares altos e através da sua vida, sua casa seja mudada, sua empresa seja mudada, sua cidade seja mudada, a sua nação seja mudada. Diga amém e aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, sobre Tua palavra, eu quero abençoar a Tua igreja. E que nesse tempo seja um tempo de retorno, Deus, no nosso pensamento, na nossa prática de vida. Pai, nós não estamos aqui querendo de forma alguma manipular ninguém, nem tampouco, ó Deus, ficar dizendo o que um deve fazer, outro deve fazer. Nós queremos saber o que o Senhor deseja que façamos. O que Tua Torá nos instrui. E que nessa noite, no espírito dos Teus filhos, seja ativado, Deus. E que a intercessão que muda um povo seja, ó Deus, manifesta nos lábios, na mente e no coração da Tua igreja. Eu oro abençoando cada um sobre essa palavra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém e amém. Dá mais uma vez um aplauso ao Senhor, queridos.